Amém, amados? Então, nós vimos na reunião passada que a nossa alma, assim como o nosso corpo, ela precisa de ser alimentada. Então, se nós não alimentarmos a nossa alma, ela vai se tornar uma alma desnutrida, incapaz de expressar aquilo para o qual o nosso espírito ele foi regenerado. Então a alma ela é uma expressão, porque ela consiste naquilo que é a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções. Esse conjunto de coisas aí é que representa a nossa alma. Então, a nossa mente ela precisa ser alimentada para que aquilo que possa produzir as nossas vontades e as nossas emoções possam estar equiparado, foi assim que nós vimos, né? Possam estar igualados com a vontade de Deus para nós, né? E nós vimos que o alimento principal que nós podemos dar para a nossa alma é a oração. Então, uma vida de oração é o que vai nutrir a nossa alma para que ela tenha uma expressão daquilo que Deus constituiu o homem como sendo igreja, seu corpo, a sua morada. E eu queria começar hoje lendo um versículo que nós lemos na reunião passada, mas vamos começar a partir dele hoje. Romanos, capítulo 12 e o versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu vejo esses detalhes na palavra de Deus. A palavra nos chama aqui, nos convida aqui através, de Paulo, para que nós não venhamos nos conformar com este mundo, né? E nós já sabemos que esta palavra mundo aqui é muito mais que apenas o planeta, o cosmos. O mundo aqui é todo o conjunto, de coisas sistemáticas que foram introduzidas para que hoje nós pudéssemos ter acesso a elas. A palavra pede para que nós não venhamos nos conformar, que nós não venhamos apenas nos alimentar das coisas que este mundo oferece. E não são poucas. Hoje nós temos uma gama de alimentos para a nossa alma, para as nossas emoções, para ocupar a nossa mente, para produzir vontades em nós, que o mundo oferece. E que às vezes não é nem pecado. É lícito, mas não alimenta a nossa alma, não traz nutrientes suficientes para que a nossa alma ela se torne uma alma saudável. E eu acho interessante porque Paulo ele fala aqui de uma forma bastante interessante. Ele pede que nós venhamos renovar a nossa mente, nosso psique, a nossa alma. Então, assim como nós vimos que o nosso corpo, ele renova diariamente 50 milhões de células, a nossa mente também precisa ser renovada todos os dias. Mas Paulo, ele não apenas pede que nós venhamos renovar a nossa mente, mas ele também mostra o objetivo para o qual a nossa mente precisa ser renovada. E ele fala aqui de uma forma liquidal, É uma forma ascensional, crescente. E ele diz que na primeira rodada em que nós começamos a fazer uma mudança de mente, nós vamos provar da boa vontade de Deus. Mas para por aí? Não. Quanto mais nós renovarmos a nossa mente, e essa renovação ela se dá por conta de uma vida de quê? De oração. Então, quando o cristão, ele começa a provar de uma vida de oração, de uma experiência de oração, ele começa a dar para a sua alma esse alimento chamado oração,
ele começa também a provar da boa vontade de Deus. E isso só pode acontecer através de uma mudança de mente. Isso só pode acontecer quando os nutrientes da oração começar a transformar a nossa mente. Enquanto a nossa mente não for transformada pelo poder da oração, nós vamos provar de tudo, menos da boa vontade de Deus. Nós vamos provar do que este mundo oferece, nós vamos provar do que o dinheiro oferece, nós vamos provar do que os estudos oferecem, nós vamos provar de tantas coisas, né, da própria liberdade do que ela oferece, mas nós não vamos provar da boa vontade de Deus. Isso acontece de uma forma ascensional. Paulo diz que nós não vamos ficar nessa base, nesse patamar. Nós vamos ser rodados e elevados para um outro patamar. Então, quanto mais nós alimentarmos a nossa mente, a palavra diz que nós precisamos renová-la. Então, quanto mais oração, mais renovação na mente. Quanto menos oração, menos a mente se renova, né? Então, nós vamos estar conformados a este mundo quando nós deixarmos de ter uma vida de oração. Mas quando nós passarmos a ter uma vida de oração, Paulo diz que a nossa mente vai ser renovada e nós vamos provar da boa vontade de Deus. Aí nós continuamos alimentando a nossa mente. Aí Paulo diz que nós vamos passar para um outro patamar. E nós vamos poder provar de quê? Da agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela tem o patamar que o homem, quando começa uma vida de oração, ele prova dela, que é a boa vontade de Deus. O que é a boa vontade de Deus? É quando você ora e você é curado. É quando você ora e os seus problemas são resolvidos. É quando você ora e as situações são estabilizadas. O que é isso? É você provando da boa vontade de Deus. Mas Paulo, ele não quer que o homem estacione aí. Ele quer que nós avancemos. Então nós continuamos com a vida de oração e nós agora vamos provar da agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, de forma agradável, ela é mais elevada do que ela no patamar, na base de boa vontade. Então, a vontade de Deus agora é uma vontade agradável para nós. Então, o que é provar da agradável vontade de Deus? É quando a oração muda a minha mente e agora eu me predisponho a viver não mais para mim, mas agora eu vou viver para o meu semelhante. E agora essa vontade passa a ser agradável para a minha vida. Porque, irmãos, se nós não tivermos a nossa mente renovada, transformada, nós não vamos conseguir provar da agradável vontade de Deus. Porque quando você vai servir a alguém que você não tem esse retorno para você, isso se torna agradável ou desagradável? Desagradável. Por quê? Porque a sua mente não foi transformada. Você serve para ter retorno. E quando esse retorno não chega, aí aquilo que era para ser agradável se tornou desagradável. Ainda é uma mente conformada a este mundo. Porque este mundo é assim. Ele estende a mão, mas ele quer o retorno dessa mão estendida. Mas provar da agradável vontade de Deus é você estender a mão e você não esperar o retorno dessa mão estendida. Jesus ensinou isso quando ele ensinava aos discípulos a oferecer a outra face, a caminhar 2 milhas, a não deixar que a mão direita visse o que a esquerda fizesse. Isso ele estava ensinando acerca de provar da agradável vontade de Deus. E isso só vai poder ser real na nossa vida através de uma transformação de quê? De mente. Ah, eu fiz tanta coisa por esse irmão, então ele nunca fez nada por mim em troca. Eu vou deixar de fazer algo por ele. Você não mudou a sua mente. Você está ainda com a mente conformada a este mundo. Você quer retorno. Você quer ser evidenciado.
Você quer ter lucro naquilo que você está fazendo. Aí Paulo está dizendo assim que quanto mais oração, nós vamos crescendo na vida da alma. Nós vamos acrescendo a vida de Deus naquilo que é uma vida decaída, que é o nosso ego, quebrado na comunhão em Adão lá no Éden. Então essa vida egótica vai ficando para trás e nós vamos crescendo numa vida agora, né, como nós vimos na reunião passada, com o Espírito Santo nos transformando em forma de quê? De pomba, simplicidade e pureza. Então é nisso que nós vamos crescendo com esse chamamento de Paulo. Aí Paulo diz que nós vamos parar aqui? Não. Paulo diz que agora nós vamos provar da perfeita vontade de Deus. Então ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que é a vontade perfeita de Deus? É a maturidade, é a plena maturidade da vida de Deus formada em nós pela pessoa de Cristo através do Espírito. Então, uma vez que nós mergulhamos no viver de oração, a nossa vida ela vai sendo crescendo ascensionalmente, né? Então, é como aquela mola, né? Nós vamos dar uma volta na experiência de uma vida de oração, a nossa alma vai ser nutrida e nós vamos começar a provar da boa vontade de Deus. A questão é, irmãos, que muitos cristãos, eles estacionam neste primeiro elo dessa mola helicoidal que Deus ele traça para nós numa vida de experiência de oração. Então, a cristandade dos dias de hoje que tem experiência com oração, ele só conhece essa primeira base, esse primeiro elo. Eles oram para que Deus dê poder, para que eles exerçam curas, exerçam milagres, exerçam profecias, etc. e tal. Isso é a boa vontade de Deus, que alcança as nossas vidas para poder beneficiar outro. Mas aí eles não avançam numa vida de oração para provar qual seja, né, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então Paulo, através de Romano, ele diz que nós devemos renovar pela renovação da nossa alma, do nosso entendimento. Isso mostra que nós fomos chamados para sermos o quê? Aperfeiçoado na nossa mente, na nossa alma. Então, queridos, eu fiquei assim, pensando, Senhor, por que nós não tivemos, né, esse mesmo entusiasmo que nós tivemos quando recebemos a informação de cuidar do nosso corpo? Porque foi mais difícil de nós nos entusiasmarmos coletivamente, né? Entusiasmarmos coletivamente com relação ao cuidado com a nossa alma. Porque isso mostra o quanto que a nossa alma está debilitada. Deus é como se tivesse pego várias pessoas sedentárias e chamado para uma maratona. Então nos faltou condicionamento espiritual para exercer esse chamamento do Senhor. Então por isso que a nossa reação foi de não sermos ou não ficar, ou nos tornar tão entusiasmados. Eu não vi ninguém amanhecendo no outro dia dizendo, e aí, irmão, você orou quantas horas ontem? Ah, orei 2 horas, orei 3 horas. Eu amanheci o dia orando. Como quando foi com relação ao cuidado com o corpo. Os irmãos acordando cedo, fazendo caminhada, isso é bom e é positivo. Né? Os irmãos mudando o hábito alimentar, os irmãos mudando o hábito de fazer feira, os irmãos mudando o seu hábito diário. Mas quando se falou, ou quando nós introduzimos a necessidade de nós trazermos o exercício da oração para que a nossa mente pudesse ser mudada, a nossa alma pudesse ser transformada, nós não tivemos esse mesmo entusiasmo. Isso mostra, irmãos, o quanto que a nossa alma está debilitada
espiritualmente, desnutrida espiritualmente. E isso, né, é o que Deus está mostrando para que nós possamos assim perceber, né, que nós precisamos, fomos chamados para sermos aperfeiçoados na nossa mente, na nossa alma, no nosso psique. E daí podemos assim aperfeiçoar a outros. Como é que nós vamos fazer discípulo? Se a nossa alma ela está desnutrida. Se a nossa alma ela não está aperfeiçoada. Se a nossa mente ainda é uma mente que não está treinada ao ponto de provar da perfeita vontade de Deus. Aquela vontade em que não se visa mais lucro, não se visa mais retorno, não se busca mais nada a não ser transmitir um Cristo que está em nós para a vida de outra pessoa, independente de qualquer coisa. Então, se você não ora, a sua mente não muda, a sua mente não é transformada. Você pode reunir 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não importa o seu tempo de evangelho. Se você é uma pessoa que não tem experiência com a oração, a sua mente nunca vai ser transformada. Porque o espírito foi regenerado, mas a alma, que é o que expressa, ela não foi transformada. E a alma, ela expressa aquilo que alimenta ela. Então, se você não ora, quem alimenta a sua alma é a sua carne. Quem alimenta a sua alma é o seu ego. Quem alimenta a sua alma é o seu homem natural, que ainda não foi mortificado ou transformado, né? Substituído pelo Espírito que Deus já regenerou em você. Então essa é uma verdade. Se você não ora, a sua alma não muda, não é transformada. Então, se você não ora, o sermão que você dá, as pregações, as palavras, elas não terão efeito algum. Não é assim, às vezes, com a vida de alguns? Cada um olha para si, né? Eu tento tanto levar essa pessoa a Cristo, eu não consigo. Eu tento tanto falar do Senhor para essa pessoa, ela nunca dá ouvido. Eu tento tanto sair nas portas, sair nas ruas, sair nos lugares, no trabalho, falo do sermão, pregações, falo da palavra e não tem efeito algum. Por quê? Porque, né, se pararmos de orar, nossa alma para de respirar e morre. Então, o que é que tem acontecido? Muitos cristãos têm feito com que a sua alma ela esteja numa condição de cadáver, né? Então, a alma ela só pode respirar e estar viva através da oração. Eu falo uma alma que expressa o espírito, porque a alma ela é uma expressão. Ou ela expressa a carne, ou ela expressa o espírito. Então, essa alma que parou de orar, esse homem que parou de alimentar a sua alma com oração, isso quer dizer que a sua alma, ela parou de respirar, porque a oração é a respiração da alma. Então, essa alma parou de respirar e morreu. Então, homens mortos produzem sermões mortos, palavras sem vidas. E sermão mortos, irmãos, mata, é nocivo, é venenoso. Então, se a sua alma, ela parou de respirar, ela se tornou uma alma morta. Então, toda a expressão dela é uma expressão de morte. E quando a alma expressa algo que é morte, acaba matando também. É por isso que, muitas vezes, muitos cristãos se juntam e nesse ajuntamento, nesse falar, só tem morte, só tem fofoca, só tem palavras que ferem, só tem situações de cadáver, de carniça e de podridão. E nós vimos na reunião passada que
O Espírito Santo em forma de pomba, que veio até Jesus depois que ele orou, foi para mostrar que o homem que ora, ele não come imundícia e nem carniça. O homem que ora, ele recebe a pureza da pomba, né? Através do Espírito, e ele só se alimenta daquilo que é puro. Então, se você não alimenta a sua alma, quando alguém chega na sua casa, o que você vai ter de alimento como uma conversa é morte. Porque sermões mortos, de pessoas mortas, produz morte. E quem expressa e ouve morte, acaba morrendo também. Quando se ministra, irmãos, quer seja a palavra, quer seja o louvor, sem ter uma vida de oração, a igreja pode até ser agradada. É bem certo que aquelas pessoas que têm o dom da palavra, que têm o dom do louvor, ele vai poder sim ministrar a palavra, ele vai poder sim cantar, e cantar bonito. E a igreja, ela vai ser agradada. É bem certo que a igreja vai ser agradada. Mas uma coisa é certa, a igreja nunca vai ser edificada, e muito menos santificada. Então nós precisamos, na verdade, entender que não é o que se fala que edifica ou que santifica, mas é a fonte de onde vêm as palavras que saem da nossa boca. Foi fruto de oração ou foi fruto de uma vida, de uma alma que não foi bem alimentada e acabou parando de respirar e morrendo? E agora está querendo manter uma posição através da habilidade do homem sem a ação de Deus. Então, aquele que prega a palavra, aquele que ministra o louvor, sem ter uma vida de oração, ele pode até agradar a igreja. E agradar até muito bem. Viu hoje como foi a palavra? Viu hoje como foi o louvor? Eu até me arrepiei. Mas essa igreja nunca vai ser edificada e muito menos santificada, porque a fonte da qual essas palavras ou esses louvores vieram não foi uma fonte que foi gerada em experiência de oração. Então, são pessoas que trazem palavras, né, cruas, sem nenhuma preparação, sem nenhuma consagração, sem nenhuma reverência. Ou seja, ela não corre do trono de Deus. Ela vem de uma mente que não foi bem alimentada através de uma vida de oração, né? E eu conheço pessoas que é agradadas, mas quando eu vou olhar, a sua vida não está edificada. Por quê? Porque a mente que produziu as palavras que agradou essa pessoa não foi forjada numa vida de oração. Elas não puderam de forma nenhuma ser edificadas e muito menos santificadas. Então, para que isso não aconteça, precisamos de uma alma tratada. Nós precisamos de uma nova mente, de uma nova mentalidade. Porque senão, irmãos, nós vamos viver a vida toda agradando e sendo agradado, mas não vamos conseguir nem edificar e nem sermos edificados, e muito menos a nossa vida vai poder santificar ou ser santificada. Porque, irmãos, é bem certo que uma vida no altar, ela pode edificar e santificar a vida de outras pessoas. Isso é bem certo. Amados, nós precisamos tratar a nossa alma. Paulo, ele fala, né, disso quando nós lemos lá em Romanos 12. E a bezetacil da nossa alma, irmãos, é a oração. Lembra daquela injeção bezetacil que dói bastante, quem já tomou aqui, né? Mas parece que cura tudo, né? Tudo que você tem de dor, de inflamação, quando você toma uma bezetacil, seu corpo fica alinhado, né? Então a bezetacil da alma
chama-se oração. A questão é que nós não estamos dando nem um Tilenol para a nossa alma, muitas vezes. Quanto mais uma Bezetacil. E Paulo, ele está nos mostrando a necessidade, irmãos. Porque esperar a volta de Jesus não é algo tão simples como apenas ir nos cultos, né? Nas reuniões, ler a Bíblia esporadicamente e ter uma alma totalmente debilitada, sem esse crescimento, né? Queridos, estabeleça um propósito com Deus. Antes de encher sua mente com qualquer outra coisa, alimente ela com oração. Estabeleça um propósito, você e Deus. Antes de você alimentar a sua alma com qualquer coisa quando você acorda, estabeleça o propósito de alimentar ela com oração, com louvor, com a palavra. Isso, irmãos, nos primeiros momentos do seu dia e depois durante todo o dia. Mas comece estabelecendo esse propósito na sua vida. Assim como você foi tão categórico em mudar a sua alimentação, em mudar os seus hábitos sedentários, né? Estabeleça também, seja categórico com Deus, né? E consigo mesmo. E estabeleça esse propósito antes de você alimentar a sua mente. Quando você acorda, a sua mente ela está zerada, né? Nós vimos isso, né? Que a melatonina ela trabalha varrendo lá os radicais livres e tal, regulando os níveis de estresse e tal. E quando você acorda, a sua mente está zerada. Então, antes de você encher ela com qualquer coisa, ocupar ela com qualquer coisa, estabeleça um propósito. Alimente ela com a oração, com o louvor, com a palavra. Porque aí o seu dia será um dia diferente. Experimente, faça essa experiência, né? E você vai ver que vai valer a pena, né? Que isso, de fato, vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. E depois você faz isso durante todo o seu dia. E terás, irmãos, uma alma sarada. Você vai ter uma alma saudável. Você vai ter uma alma cuidada. Porque as pessoas, né, às vezes são tão irritadiças e dizem, não, porque eu sou assim, sou pavio curto. Tão ignorantes, né, tão sem paciência. Por quê? Porque a alma não está tratada. Quando acorda, o primeiro momento que dá para a alma são os problemas, são as situações. É a internet, é o WhatsApp, é televisão, é discussão. Alimentos que são xenobióticos para a alma, né? Alimentos que são estranhos à vida da alma. Alimentos que não vão produzir saúde para a sua alma. Aí você começa o seu dia totalmente distante de uma pessoa que deveria expressar a Cristo. Aí discute no trânsito, discute no trabalho, aí se irrita com qualquer coisa, não tem paciência. Enfim, passa a ser uma pessoa que ao invés de glorificar o nome do Senhor, se tornou um escândalo. Porque alguém vai olhar para você e vai dizer, esse aí não é crente? É por isso que eu não quero ser crente. Por quê? Porque você tem uma alma pior do que aqueles que não conhecem a vida do Espírito, uma vida de oração. Então, irmãos, desperte para isso. Quer ver uma coisa? Deixa o teu carro rodar sem o óleo no motor para ver o que acontece. Deixa ele rodar sem o óleo no motor para ver o que acontece. Ele vai bater o motor e pior do que isso, ele vai travar. Irmãos, e é isso que tem acontecido com muitos cristãos nos dias de hoje. Tem muitos cristãos hoje que estão travados. Às vezes pensa, se engana, ou fala para enganar, que é porque não tem conhecimento na palavra, que é porque é tímido, que é porque não tem coragem. Não, irmãos, é porque você está travado.
A sua alma não está alimentada o suficiente para as engrenagens funcionar de forma adequada. Aí você não consegue abrir a boca para louvar. Sabe por quê, queridos? Porque a sua alma não foi alimentada adequadamente. Porque aqueles que não conhecem o Senhor, que vai para um show, de qualquer que seja o cantor, abre a boca para cantar aquelas músicas que chega em casa com a garganta doendo. E não está preocupado se está afinado, se está desafinado, está extravasando a emoção da sua alma. Sabe por quê? Porque a sua alma foi bem alimentada com aquilo que traz prazer para aquela pessoa. E por que nós não conseguimos abrir a nossa boca para louvar o Senhor? Porque a nossa alma está travada. Nós fomos usá-la sem alimentar. Aí fez como o motor do carro, né? Bateu e travou as engrenagens. Tem pessoas, irmãos, que não conseguem abrir a sua boca para orar. Quanto tempo nós já estamos reunindo aqui? Mais de 2 anos. E tem pessoas aqui que nunca orou em uma reunião. É porque é tímido? Não, porque você não está orando para ninguém. Não é uma apresentação, é uma oração. A questão é que você está travado, porque você não tem alimentado a sua alma adequadamente. Aí na hora de você expressar aquilo que deveria ser uma vida no Espírito, a engrenagem não funciona. E as suas emoções acabam aqui prendendo você de fazer aquilo que você deveria fazer com leveza. É normal para um passarinho daquele cantar daquele jeito. Deveria ser normal para cada um de nós aqui orar. Deveria ser normal para cada um de nós aqui louvar. Independente de ter uma voz bonita ou não. Independente de cantar afinado ou não. Deveria ser normal para cada um de nós aqui, irmãos, ler e ministrar a palavra. Por quê? Porque isso é o resultado da expressão da nossa alma. Uma alma que é bem alimentada, ela não tem dificuldade de fazer essas coisas. Assim é uma mente sem ser alimentada com a oração. Vai estar funcionando sem óleo. E a consequência disso é travar. Então, o que tem travado você não é timidez, não é falta de capacidade, não é nada disso, falta de tempo, nada disso. É porque a sua mente, ela tem funcionado sem o óleo, sem a oração. Aí quando você vai botar ela para funcionar com as coisas do Espírito, ela trava. Trava e não consegue sair do lugar. Tem muitos cristãos travados, não conseguem falar de Jesus, não conseguem louvar, não conseguem pôr as mãos em ninguém para orar para que essa pessoa possa ser curada, não consegue sequer abrir a boca para falar alguma coisa a respeito do Senhor, né? Então, sabe o que é isso? Sua alma, a sua mente precisa receber o poder que tem nos nutrientes de uma vida de oração. Irmãos, a sua mente precisa receber o poder que existe nos nutrientes de uma vida de oração. Não adianta você correr apenas para cuidar do seu corpo e você deixar a sua alma morrer agonizando sem ser alimentada. Não deixe sua alma, irmãos, morrer de fome. Dê comida para ela. Dê comida saudável para ela. E qual é a comida saudável para a alma? Oração. Na oração tem todos os nutrientes que é necessário para que a sua alma possa estar totalmente saudável. Lutero dizia: se eu não orar as 2 primeiras horas do dia, o diabo terá me vencido durante todo o dia. Hoje eu posso dizer assim: se não alimentar a alma com oração durante
as primeiras 2 horas do dia, o nosso ego terá nos vencido durante todo o dia. Porque não é mais uma questão de diabo, mas agora é uma questão de ego. Nós precisamos, irmãos, alimentar a nossa alma, tal qual nós alimentamos bem e exercitamos o nosso corpo. Irmãos, o Brasil hoje tem cerca de 35 milhões de crentes. Não é pouca gente. O Brasil tem cerca de 35 milhões de crentes. Mas eu te digo uma coisa, basta você orar. Você não precisa esperar por 35 milhões de pessoas orando. Faça a sua parte. Ore você, porque a alma ela é individual. Se 35 milhões de pessoas orar e você não orar, a sua alma vai morrer. E se você, irmãos, orar e 35 milhões de pessoas não orar, você vai poder salvar pelo menos alguns. Mas, porém, irmãos, eu te digo, basta você orar. Queria ler aqui 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 16. Por isso, não desfaleçamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, irmãos, a palavra aqui ela fala que o interior, ele se renova, né? Ainda que o homem exterior se corrompa, né? Ele ainda consiga alcançar a corrupção por conta da ação da carne. O homem interior, que aqui seria a nossa mentalidade, a nossa alma, que vai expressar aquilo que é o Espírito, ele precisa constantemente estar sendo o quê? Renovado. E o que renova o homem interior, irmãos, nada mais é do que uma vida de oração. A vida de oração expressa a vida no Espírito, que vai sendo renovado e transformado constantemente, através da renovação da nossa mente. Então não adianta nós focarmos apenas no homem exterior, porque por mais que nós cuidemos do homem exterior, e é necessário, né? O que é o homem exterior? Nosso corpo. É necessário cuidar. Mas, irmãos, ele sempre vai se corromper. Não adianta apostar nesse homem, não. Então esse homem exterior, ele sempre vai se corromper. Ele vai sim adquirir bons hábitos, né? Mais cedo ou mais tarde ele vai se corromper. Porque a natureza da carne, né? A palavra diz que toda a inclinação da carne é o quê? Morte. Então esse homem exterior, ele sempre vai se corromper. Precisamos cuidar dele, sim. Mas a palavra nos exorta a cuidar também do homem interior. E esse sim precisa todos os dias ser renovado. Quem é que renova o homem exterior? O próprio organismo. A natureza que Deus fez o homem já faz com que ele funcione de uma maneira que ele próprio se renova. Mas o homem interior não. Quem renova o homem interior somos nós. Através de quê? De uma vida de oração. Então, se nós não oramos, o nosso homem interior vai se corrompendo, tal qual o homem exterior. E aí, quando Jesus voltar, ele não vai levar carne, irmãos. Isso é bem certo. O homem carnal não é aquele que Deus vai contar com ele para governar o mundo que há de vir, né? Então esse se corrompe, né? Nós precisamos ter uma vida de oração, mas ela expressa a vida no Espírito. Então por isso que nós precisamos constantemente estar em oração, né? Mas irmãos, eu quero terminar essa palavra hoje lendo aqui Lucas 11, versículo 1. E eu quero fazer alguns comentários aqui sobre este versículo, né? Sobre esta porção da palavra de Deus, né? Estava Jesus em um certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor,
ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Irmãos, essa porção da palavra de Deus, ela me deixou maravilhado, né? Eu estava lendo acerca dessa questão de oração. E quando eu li essa parte, eu estacionei aí por algum tempo, né? E eu fiquei maravilhado com os feitos que Jesus, né? Os evangelhos, ele conta de muitos feitos que Jesus fez, né? A palavra conta que Jesus, ele pegou uma simples água, né? Potável, e ele transformou em vinho. Isso é tremendo, irmãos. A palavra diz que Jesus, ele andou por sobre as águas. A palavra diz que Jesus, ele numa certa ocasião, ele curou cegos. Ele levantou paralíticos. A palavra fala de algumas ocasiões em que Jesus, ele deteve a morte e ressuscitou pessoas. Isso é tremendo, irmãos. A palavra fala que Jesus, ele curou leprosos sem sequer o tocar. Irmãos, eu fiquei mais impressionado quando eu li essa porção. Eu já tinha lido algumas vezes, mas agora, assim, Deus, ele me trouxe essa luz, assim, porque, irmãos, foram muitos feitos que Jesus praticou e os seus discípulos andando com ele. Irmãos, talvez se fosse eu, em pessoa ali, andando com Jesus, eu iria pedir para ele me ensinar a fazer essas coisas. Eu ia dizer: Jesus, me ensina a andar por sobre as águas. Eu quero fazer isso. Eu quero chamar as redes de TV, né? Eu quero chamar a mídia, eu quero botar na internet, mostrar como é que o meu Deus é poderoso. Me ensina a andar sem afundar nas águas. Talvez se fosse eu, irmãos, eu ia chegar para Jesus e dizer: Jesus, como é que o Senhor cura um cego tão instantaneamente? O Senhor dá uma ordem e ele imediatamente é curado. Talvez se fosse eu, irmãos, andando com Jesus, eu iria pedir para ele me ensinar a curar um paralítico tão instantaneamente como ele fazia, a expulsar demônios da forma como Jesus fazia, porque os discípulos passaram noites inteiras lutando para expulsar demônios e não conseguiram. Irmão, se fosse eu, talvez eu queria pedir a Jesus essas coisas extraordinárias. Mas a gente vê aqui que os discípulos, eles não pediram nada disso. Que interessante, irmãos, a gente parar para as da palavra de Deus. Uma coisa é certa, Jesus, ele quase nunca orava com os discípulos. Sabia disso? Raras as vezes que Jesus orava com os discípulos. Talvez ali no partir do pão. Jesus geralmente ia orar sozinho. Jesus geralmente se retirava para orar. Por quê? Porque ele queria mostrar para os seus discípulos que a oração deveria ser um compromisso pessoal de cada um. Deveria ser algo que todas as pessoas que desejam ou que conheciam a vida de Deus precisava despertar em si como um alimento para a sua alma, uma nutrição para a sua alma. E Jesus, ele buscava sempre fazer isso sozinho. E aqui nessa situação, a gente vê que Jesus, ele mais uma vez estava orando sozinho. E quem sabe os discípulos ali observando de longe, né? Talvez atrás de alguns arbustos, né? Parafraseando ou pensando porque a palavra diz que os discípulos só se manifestaram quando Jesus parou de orar. Eu acho que durante toda aquela trajetória de vida, se nós pegarmos a história, os evangelhos, né? A gente vai ver que Jesus, ele orava sempre pela madrugada. Antes do dia raiar, Jesus passava horas orando. Talvez 3, 4 horas. E quando o dia amanhecia, o que era que ele fazia? Ele dizia assim para os discípulos: vamos para a cidade? E quando ele chegava na cidade, ele dizia: seja curado. Ele dizia: seja ressuscitado.
ele dizia: seja curado. Por quê, irmãos? Porque a alma de Jesus estava 100% alimentada. Porque quantas vezes nós vemos situações e nós não temos coragem de pôr a mão para orar, de querer expulsar um demônio, de querer orar por uma situação, de ter ousadia de estancar aquela ação naquele lugar ou naquele momento. Porque a nossa alma foi alimentada durante todo o dia com xenobióticos espirituais e nós estamos travados. E os discípulos viram que não bastava andar com Jesus, eles não tinham a ousadia de fazer o que Jesus fazia, porque a sua alma não estava alimentada como a alma de Jesus. E quando Jesus os levava para fazer isso, eles dormiam e não conseguiam alimentar a sua alma. Irmãos, como é que nós vamos poder ter a ação de pôr a mão em alguém, de orar por alguém, de ministrar cura, libertação para alguém, se a nossa alma está carregada de um alimento que é a internet que produz, que é a vida secular que produz, que é os problemas que produz, que é o emprego que produz? O que nós vamos ter, irmãos? De tudo que os discípulos poderiam pedir a Jesus, ele chega para Jesus e diz: Jesus, ensina-nos a orar. Que interessante, irmãos. Estão percebendo? Os discípulos poderiam pedir a Jesus para ensinar todas aquelas coisas, mas ele entendeu que Jesus só fazia aquelas coisas porque ele tinha uma vida de oração antes de tudo aquilo acontecer. Jesus não pulava do lugar onde dormia e saía por aí fazendo coisas. Jesus primeiro orava. Jesus tirava tempo para orar. Jesus tinha uma vida de oração. Aí os discípulos entenderam, disseram: todas essas coisas que ele faz é porque ele tem uma vida carregada de experiência de oração. Aí, ao invés de ele dizer: ensina-nos a andar sobre as águas, ao invés de eles dizerem: ensina-nos a curar, ao invés de ele dizer: ensina-nos a ressuscitar mortos, ele disse o quê? Senhor, ensina-nos a orar. Irmãos, e quando eles aprenderam essa lição, tal qual Jesus era, eles se tornaram. Lembra de Pedro? Aquele Pedro lá que não orava, que só fazia besteira, que tinha uma alma alimentada com tudo quanto não presta, que cortava a orelha quando não era para cortar, que falava coisa quando não era para falar, que atropelava tudo, que desistia fácil. Lembra desse Pedro? Quando ele aprendeu a orar, irmãos, a palavra diz que a sombra dele fazia o quê? Curava pessoas. O mesmo Pedro, com uma diferença: ele aprendeu a orar. A alma dele foi bem alimentada. Ele foi transformado pela renovação da sua mente. Ele aprendeu o que era a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Mas tudo isso depois que ele aprendeu a orar. Então, irmãos, nós essa noite temos a oportunidade de chegar para o Senhor e dizer: Senhor, ensina-nos a orar. De estabelecer um propósito com Deus, de não apenas cuidar do nosso corpo, mas também alimentar a nossa alma com uma vida de oração. Antes de tudo, oração, irmãos. Antes de tudo, oração. Mas a questão é que a oração depende de nós. A oração não depende do Senhor. A oração depende de nós. Então o Senhor está nos chamando a essa realidade porque Ele está vendo a debilidade das nossas almas. Quem de nós hoje teria a ousadia, de fazer os feitos que Jesus fez? Mas por que nós não faríamos? Porque a nossa alma não está alimentada. Por que, irmãos, a nossa boca está travada para orar? Porque nós
só conseguimos orar quando é coletivamente. Vamos orar, irmãos? Aí dá a mão, fica balbuciando ou falando, porque no barulho, muitas vezes você não tem a sinceridade daquilo que você está falando com Deus. Por quê? Porque a sua alma, irmão, ela não está buscando um alimento, ela está buscando um genérico. E para que nós venhamos ter saúde na nossa alma, nós precisamos alimentá-la bem, com um alimento saudável, que é uma oração sincera diante do Senhor. Então eu fiquei maravilhado quando eu vi aqui, né, o que esses discípulos eles poderiam pedir a Jesus, mas o que ele pediu de fato foi: ensina-nos a orar. Eles não quiseram, irmãos, fazer fama com o que Jesus fazia. Eles não quiseram manifestar aquilo que eles viram Jesus fazer, mas eles queriam de fato provar da realidade daquilo que Jesus fazia. E o Senhor mostrou para eles, não com palavras, mas com atitudes, que eles precisavam aprender através de uma vida de compromisso com a oração. Então não adianta, queridos. Não adianta nós querermos tapar o sol com a peneira. Não é apenas reunir, não é apenas um nome, não é apenas um título, é uma sinceridade. Porque o que nós fazemos aqui é o reflexo do que nós fazemos com a nossa vida, né, de união com Cristo. E nós vamos ver que é essa vida de união com Cristo que vai nos trazer a revelação de todos aqueles eventos que vai acontecer com a vida do Senhor. Então, a partir de sábado, nós vamos ver a questão de como cuidar do Espírito e vamos também entrar naqueles eventos, né, da vinda do Senhor que Apocalipse mostra, tanta cabeça, tanto braço, tanto dente, tanto pé, que parece parece mais um filme de terror, mas nada a ver. Tudo aquilo ali está bem esclarecido, porque o Senhor ele trouxe a revelação para aqueles que realmente, de fato, estão querendo entender acerca da sua vinda. Mas, amados, hoje é o dia que o Senhor nos chama a ter uma vida de oração, para que a nossa alma possa estar nutrida e alimentada. Então não adianta nós querermos fazer o que Jesus fez sem ter a experiência de oração que ele teve. É inútil, é em vão. A palavra fala que os discípulos tentaram a noite toda, né, expulsar lá aqueles demônios, e quando chega de manhã em Jesus, o que foi que aconteceu? Jesus ele veio do seu momento de oração. Então, irmãos, vamos orar. Vamos acreditar nessa experiência. Comece com o seu tempo, né, com o seu limite, e vá fazendo crescer. Introduza a oração no seu dia, introduza a oração na sua vida, né, porque é através dela que você vai, de fato, provar a verdadeira, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Jesus é o Senhor.